Queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 3, analisaremos os versículos de 31 a 36. O texto bíblico está assim: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, esse trecho não é uma narrativa, então não importa onde e quando. E o João Evangelista fala de Jesus. É ele discursando sobre Jesus e dizendo que Jesus vem do céu. O conteúdo da fala se centra na autoridade de Jesus para ensinar o que ele estava ensinando e na necessidade de que todos aceitem os seus ensinamentos. João pretende incentivar o leitor a crer no testemunho de João Batista, que confirmou a missão de Jesus como Messias. Então, aquele que vem de cima e aquele que vem da terra. Duas situações que nos levam a relembrar a escala espírita que Allan Kardec inseriu no Livro dos Espíritos, no item 100. A escala espírita nos apresenta a coletividade dos espíritos dividida em 3 ordens e 10 classes. A terceira ordem é dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos espíritos bons e a primeira ordem dos espíritos puros. Segundo os ensinos da escala espírita, no Livro dos Espíritos, os habitantes da Terra são predominantemente de terceira ordem. Existem muitos de segunda ordem que encarnam aqui em missão, mas de primeira ordem só encarnou aqui Jesus. Por isso, ele é do céu. Ele não teria que encarnar aqui, só veio para nos trazer o ensinamento. E os da terra somos nós, somos filhos dessa terra, nascemos e fomos criados por Deus para habitar esse planeta, enquanto Jesus já promoveu toda a sua evolução em outros planetas. Aquele que viu as coisas do céu e testifica é Jesus, então, porque ele conhece amplamente o universo. Quem aceita seu testemunho confirma que Deus cumpriu sua promessa, enviou o Filho, entregou a ele todas as coisas, isto é, entregou a Jesus a direção da terra. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos fala que Deus atribui a Jesus a tarefa de governar a terra. Então, tudo aqui está sob a supervisão de Jesus. E aí a gente tem que observar que quem crê em Jesus, ele tem a condição de praticar os ensinamentos de Jesus, se enche da plenitude da vida. Quem não crê tem outro destino. O texto fala em permanecer sob a ira de Deus. Pastorino esclarece que o termo grego que foi traduzido por ira, na verdade não significaria exatamente isso. O sentido seria de uma agitação interna que a pessoa teria criando dentro dela uma insatisfação e uma ansiedade que a impulsionaria a corrigir o seu roteiro
para se unir a Jesus, para finalmente entender Jesus. Então, essa insatisfação, esse vazio interior é que seria a consequência de não aceitar Jesus. O último versículo tem traduções diferentes. Quem crê, quem não crê, quem rejeita e quem desobedece. Então, a respeito disso, nós vamos lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai trabalhar no capítulo 9, no item 8, uma mensagem que é a instrução dos Espíritos, em que eles nos falam que a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, quando o seu coração, se seu sentimento está próximo, está envolvido, ligado à pessoa, então você, ligado às condições da vida que te é dada, você é uma pessoa resignada, você aceita aquilo que você não pode mudar. A obediência é quando você conhece as leis de Deus e atende ao imperativo dessas leis. Então, essas duas virtudes são ativas e dizem o espírito orientador que elas carregam o fardo da provação que a revolta insensata deixa cair. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Não acreditar em Jesus, não aceitar os seus ensinamentos, não aceitar a sua tutela, não buscar desenvolver a própria espiritualidade, nos identifica com o plano terreno e nos faz viver a situação de revolta interior, de insatisfação, de vazio, que é a consequência dessa opção. No livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 2, Emmanuel vai comentar o versículo 34 desse texto que a gente está estudando hoje. É um texto que ele intitulou Cresçamos para o Bem. E ele comenta esse versículo aqui, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Comenta Emmanuel, observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância, anota na terra em torno de ti o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida, contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui e voltaremos a nos encontrar numa próxima oportunidade, se Deus quiser.